Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é José Ivo, mas podem me chamar de Ivo. Estarei com vocês agora com microbiologia. Desde já quero dizer a vocês que queria muito que as aulas já fossem presenciais, mas infelizmente temos que seguir o nosso isolamento social devido a essa grande pandemia se alastrou no nosso mundo. E essa forma que temos de prevenção, prevenir-se contra a doença, é manter o isolamento e, segundo o MEC, o decreto do MEC autorizando essas aulas de forma EAD, é uma forma pela qual estimula nós, quanto professores, a continuar dando aula para vocês não atrofiarem ou ficarem muito tempo sem estudar, tá certo? A nossa aula vai ser bem dinâmica, com muita pesquisa, muitos estudos, tá? Vamos lá, iniciar hoje, nós vamos dar a introdução à microbiologia. O que é microbiologia? Microbiologia é o estudo dos micro-organismos ou micróbios, tá? São seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu, só podem ser vistos com auxílio de um aparelho chamado microscópio. E os micro-organismos têm grande importância para a nossa saúde pública, como também para a indústria de alimentos e a ecologia, tá? Para a saúde pública, a parte ruim é que causam muitas doenças, mas também tem uma parte que auxilia na prevenção de doenças, que é na fabricação de vacinas e medicamentos. Para a indústria de alimentos, os micro-organismos atuam no auxílio na fabricação de pães, queijos e cerveja. Já para a ecologia, auxiliam na decomposição de seres mortos. Não é? E todos os micro-organismos têm uma relação de harmonia com o ser vivo. Para nós, humanos, ele tem uma função, age na microbiota do nosso corpo, auxiliando a digestão dos nossos alimentos. Antes de nos aprofundarmos no estudo a microbiologia, quero falar com vocês sobre alguns conceitos essenciais para entendermos o que é microbiologia, tá? Saúde é uma demonstração de um bem-estar, não é? Às vezes dizemos que saúde é uma ausência de doença, certo? Porém, para se complementar ou se conceituar a saúde como um todo, temos que ter vários elementos essenciais à vida, tipo fatores como moradia, alimentação adequada, lazer, uma renda. Segundo a Lei 8080 de 1990, a saúde é um conjunto de determinantes e condicionantes sociais. Um estado de puro bem-estar físico, mental e social quer dizer que a pessoa, o indivíduo, é saudável. Não é obrigatoriamente só ter ausência de doenças. A saúde também pode ser conceituada como estado de equilíbrio com o ambiente, mantendo condições necessárias e de continuidade à vida. Doença é o estudo de alterações estruturais, bioquímicas e funcionais de células, de tecidos e órgãos, que pode apresentar um conjunto de sintomas, sinais e sintomas, que cursam, na maioria das vezes, com o sofrimento da pessoa doente. E as doenças se mostram de vários tipos e etiologias.
falar em etiologia, o que é etiologia? Etiologia é o mesmo que patologia, ao agente causador, a forma em que as doenças se acontecem. Biossegurança. A biossegurança é uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos, segundo a Anvisa. As ações da biossegurança em saúde são primordiais à promoção, manutenção e bem-estar e proteção à vida. A gente utiliza muito para a biossegurança os EPIs, que são luvas, máscaras, desinfectantes, avental, jaleco e barreiras mecânicas. Para a vigilância epidemiológica, algumas ações proporcionam conhecimento de detecção e prevenção de mudanças nos fatores determinantes da saúde, segundo a Lei 8080 de 1990. E há um estudo de comportamento dessas doenças. E para entendermos o comportamento dessas doenças, é importante lembrar que toda doença tem seu agente etiológico, tá? Ou patógeno, que é o causador das diversas doenças. Tem um hospedeiro, que esse hospedeiro pode ser definitivo ou intermediário. Temos uma contaminação, uma também letalidade, um período de incubação e também uma profilaxia. Todas as doenças têm profilaxia, tem seus vetores e tem seu reservatório, virulência, tá certo? Vamos lá. Os causadores de infecções, ou seja, os agentes infecciosos causadores de doenças. Agente etiológico é um micro-organismo causador, certo? Ou responsável pela doença, que pode ser de origem viral, os vírus, bacteriano, que são as bactérias, fungos e os protozoários. Os vírus são seres formados por uma cápsula proteica envolvendo material genético de DNA e RNA. E as bactérias são organismos unicelulares ou com parede celular rígida que provocam infecções humanas ou animais. E os fungos são seres unicelulares ou pluricelulares aeróbios ou anaeróbios facultativos que provocam infecções humanas ou animais. E os protozoários são seres que vivem normalmente em águas doces, são heterotróficos, que causam parasitoses humanas ou animais. O coronavírus é de uma nova família de um vírus com RNA que tem uma patogenicidade grave e está provocando essa pandemia, a Covid-2019, a qual nós temos aqui, né, no momento. Estamos aqui vivendo esse momento de aulas EAD, graças a esse nosso coleguinha micro-organismo que está aí no nosso meio social. Infecções por bactérias. As bactérias podem ser causadas por dois tipos de bactérias, anaeróbias e as bactérias aeróbias, certo? O que é uma bactéria anaeróbia? É todo micro-organismo que cresce em ambiente isento de oxigênio e realiza suas funções metabólicas vitais utilizando os compostos diferentes de oxigênio, que é o O2. Quais são esses compostos? Sulfatos, carbonatos, nitratos e também alguns dos seus metabólicos. Um exemplo de bactéria anaeróbia é o Bacillus de Anthracis, causador do carbúnculo. Já a bactéria aeróbia, ela é um micro-organismo que se desenvolve a partir das reações químicas e utiliza o oxigênio.
As bactérias que causam infecções no trato respiratório aeróbicas são de forma facultativa e que o micro-organismo desenvolve em qualquer um dos seus meios, tanto anaeróbio como aeróbio. Um exemplo de bactéria aeróbia são a Bordetella de pertussis, que é a causadora da coqueluche. A morfologia bacteriana. As bactérias se apresentam de várias formas, tá? Elas podem ser se apresentam de forma de cocos, diplococos, streptococos, espirelos, espiroquetas. Os cocos são bactérias de forma esférica, ovoide arredondada. Já os diplococos também são cocos agrupados em pares. Os streptococos, quando o agrupamento constitui uma cadeia de diversos cocos. E espirilos são bactérias de formas espiriladas, como sacarolha. E as espiroquetas são bactérias de forma helicoideal, que se move com um movimento ondulante. E também existem os bacilos, que são bactérias com forma de bastonete ou bastão alongado. E os streptobacilos, que são bactérias que crescem em cultura com hastos e cadeias. E vibrião, que tem o formato de um bastonete recurvo, ou seja, parecido com uma vírgula. E os flagelados, bactérias que locomovem através de batimentos flagelados. E os tetrados, são bactérias compostas de 4 partes iguais. E a assassina, que é um gênero gram-positivo de cocos da família Clostridiaceae. Os streptococcus, os cocos, né, é uma bactéria que frequentemente causa faringite humana, um dos exemplos dos cocos. E nos bacilos temos como, por exemplo, o bacilo de Koch, que é a bactéria causadora da tuberculose. Aí nos slides vão algumas imagens de todas essas formas em que as bactérias se apresentam, os cocos, bacilos e outros, para vocês melhor entenderem e fixar os conhecimentos. A composição de uma bactéria. A bactéria ela é composta de fímbrias, cápsulas, membrana plasmática, DNA em nucleotídeos e flagelo. As fímbrias são apêndices e filamentos que promovem a aderência da bactéria. Já a cápsula é uma camada rígida que serve de proteção de célula bacteriana contra a fagocitose. E a membrana plasmática é permeabilidade seletiva de controle de entrada e saída de substâncias na composição da bactéria. E o DNA em nucleotídeo é um material genético bacteriano responsável pela produção de proteínas. E tem o flagelo, que são componentes da bactéria que permitem a locomoção da mesma. Também vai uma imagem dessa composição para vocês entenderem melhor. No crescimento bacteriano também ocorre de forma gradual, ou seja, em 4 fases. Ou seja, ele tem 4 fases de crescimento. Ele pode ser latente, em fase de latência, exponencial, fase estacionária ou fase de destruição. Na fase de latência, é um período de adaptação da bactéria ao novo hospedeiro. Não há crescimento evidente. Na exponencial, ela se reproduz via progressão geométrica, se multiplicando em um tempo determinado. Ela é caracterizada pelo crescimento acelerado. Uma bactéria gera 2 geram 4 e que geram 8. O tempo de geração das bactérias ocorre no intervalo de 7 a 30 minutos. Continuando as fases de crescimento das bactérias, ela tem a fase estacionária, onde as bactérias não se multiplicam em número, mas se tornam maduras,
resistentes a condições adversas. O número de células viáveis é igual aos de inviáveis. E podem formar esporos. O que são esporos? São formas bacterianas resistentes às condições adversas. E na fase de destruição, devido às condições adversas e aos fatores antimicrobianos, essas células morrem e caracterizam o fim do processo infeccioso. Aqui vai também uma figura, tá? Que mostra a curva do crescimento da bactéria, o período de latência exponencial, estacionária e destruição, tá? Apresentado pelas letras A, B, C e D. Existem alguns fatores que impedem o crescimento bacteriano. Esses fatores são fatores intrínsecos relacionados aos alimentos. Por exemplo, permitem prever no tempo de prateleira a sua estabilidade microbiológica, ou seja, com a atividade da água. Acredita-se que também o meio de transporte osmótico por uma bactéria pode receber nutrientes ou não. E também pela acidez. O pH ácido é ideal para evitar a proliferação de bactérias, como o Clostridium botulinum, causador do botulismo. Também evita a proliferação de outras bactérias. Acredita-se que o pH adverso afeta principalmente a respiração dos micro-organismos. Outros fatores, o oxigênio, que na presença ou ausência do oxigênio, as bactérias podem retardar o seu crescimento, tá? E na composição química, o qual o micro-organismo variam quanto às suas exigências aos fatores de crescimento e à capacidade de utilizar diferentes substratos. E os fatores antimicrobianos naturais. Algumas substâncias naturais presentes nos alimentos impedem a proliferação de bactérias. E as interações entre micro-organismos, metabólitos de um micro-organismo podem afetar a ação de outro micro-organismo. Os produtos dos micro-organismos de certas bactérias podem ser essenciais para a proliferação de outras. Entre outros fatores, são fatores relativos ao ambiente externo, ao meio em que se encontra o organismo. Ou seja, alguns fatores podem influenciar também, tipo a temperatura, a mediação do crescimento celular se faz por enzimas. A temperatura excessiva dificulta a atividade enzimática, destruindo as bactérias. A umidade também, essas alterações provocarão modificações na capacidade de multiplicação dos micro-organismos presentes. A barreira entre os fatores intrínsecos dos alimentos e os fatores extrínsecos e a embalagem podem interferir, ou seja, pode modificar ou destruir esses micro-organismos. Algumas medidas de biossegurança podem auxiliar contra essas infecções bacterianas. Temos como um dos nossos aliados a lavagem das mãos. Para efetivar o controle de infecção, eles auxiliam para efetivar o controle de infecção dos ambientes de trabalho, usando sempre os EPIs vigentes de acordo com as indicações da Anvisa. E essa é uma das formas de prevenir tanto infecção hospitalar, como também prestar uma atenção ao prazo dos equipamentos usados. No ambiente hospitalar é bem importante verificar o prazo de validade dos catéteres intravenosos, que são determinados ao uso até 72 horas, mas também ali pode ser desenvolvido, formado uma colônia de agentes patogênicos.
E termino essa aula agora com uma atividade de aprimoramento para vocês, e treinamento, pesquisa, e vocês vão pesquisar algumas coisas para resolver esse questionário. Vou mandando material, estou aqui no WhatsApp com vocês para tirar dúvidas e também auxiliar em todo o desenvolver da aula, tá? Teremos mais tarde mais uma videoaula, que é complementando essa, tá? E estudem, vejam aí como é o passo a passo da lavagem das mãos, vejam também nas atividades, aqui no slide, no finalzinho tem uma atividade ao qual eu quero que vocês façam no caderno, tá bem? Façam no caderno, que vamos debater no decorrer do dia. Vou passar visto também, tá? Na atividade. Até daqui a pouco, tchau.